Despertar da atração. Inconsciente, amigos, por trás de cada grande conquista, existe um conhecimento profundo. E hoje, vamos mergulhar num dos maiores mistérios da atração humana: o silêncio feminino. Não aquele silêncio de desinteresse ou de raiva, mas um tipo de silêncio que, paradoxalmente, não a afasta, mas a torna incrivelmente sedutora. Um silêncio que, em vez de criar distância, faz com que a mente dela não consiga soltar você. É o despertar de um instinto de busca que a obceca com a sua presença, ou melhor, com a sua ausência calculada. Ele provoca nela um único impulso: voltar, mas não de qualquer forma, e sim com um desejo tão forte que ela não poderá ignorar. Meu nome é Nome do Narrador, personagem opcional. E ao longo dos próximos minutos, não falarei de truques baratos de paquera ou frases clichês. Vou revelar o segredo da ausência presente. O poder do silêncio magnético que, na verdade, é um reflexo do seu próprio valor. Direi imediatamente o que é este silêncio, porque ele funciona como mágica no inconsciente dela e como você, homem, pode usá-lo. Ou mais precisamente, como você pode se tornar o tipo de homem que provoca esse efeito, para que nunca mais seja o homem que ela dá por garantido, mas sim o único que a alma dela não pode parar de buscar. Se você já sentiu que quanto mais tenta se aproximar, mais ela se afasta. Se já viveu a angústia de um silêncio que parece um abismo, você está prestes a entender por que a maioria dos homens usa a perseguição e a disponibilidade excessiva. E isso só cria ressentimento e desinteresse. Mas o homem que domina a arte de entender o silêncio feminino e de cultivar seu próprio valor, não só recupera seu poder, mas se torna uma adição para a mente dela. Prepare-se, porque hoje você aprenderá a fazer com que a sua presença e a sua ausência falem mais alto que 1000 palavras, e que a sua indisponibilidade magnética se torne o pensamento mais recorrente dela. Está pronto? Então vamos começar. O engano do medo masculino. Por que a perseguição afasta? Existe um tipo de silêncio dela que não a afasta, mas a torna viciada em você. No entanto, muitos homens, sem perceber, ativam o tipo de silêncio que as afasta. Este silêncio não nasce do orgulho ou de uma estratégia calculada dela, mas de uma força interior tão soberana que pouquíssimas mulheres sabem explicar. E hoje, você vai descobri-la. Enquanto você continuar agindo com o pânico de que ela te esqueça, com o terror da ausência dela, você continuará sendo uma sombra no mundo dela, em vez de um sol impossível de ignorar. Já se perguntou com honestidade brutal: por que quando mais você tem medo de que ela se afaste, mais distante e fria ela parece se tornar? Por que quando mais você anseia pela mensagem dela, pela atenção, pelo olhar dela, ela se mostra ocupada, indiferente ou simplesmente desaparece? A resposta, meu caro amigo, não está necessariamente nas prioridades dela, ou em que haja alguém mais, nem mesmo nos sentimentos dela por você. A resposta, a crua e libertadora verdade, está na sua própria vibração de medo e carência. Carl Jung sempre defendeu que aquilo que você nega te submete, e aquilo que você aceita te transforma. E hoje, o primeiro passo para mudar o seu destino amoroso é aceitar isso. Quando você age com o pânico da ausência dela, a única coisa que você faz é sufocar a presença dela. Esse medo, ainda que invisível e não verbalizado, se traduz em uma energia densa, pesada. Manifesta-se em mensagens que, embora pareçam casuais, buscam uma reconfirmação. Intromete-se em perguntas que, embora soem inocentes, buscam segurança. Revela-se em gestos que, embora pareçam de amor, gritam em silêncio: não me deixe, não me esqueça.
não vá embora. E para a psique feminina, para essa guardiã da sua própria liberdade, essa vibração não se sente como amor. Ela se sente como uma corrente. Não importa quão doces ou perfeitas sejam as suas palavras. Se a sua energia subjacente diz: preciso de você para não me sentir vazio, ela perceberá isso em um nível celular. E o instinto primário de liberdade dela será ativado, impulsionando-a a criar distância para poder respirar. Pense na história de Ariadna, mencionada no vídeo original. Ela era radiante, mas quando começou a se apaixonar, o medo a dominou. Seu universo começou a girar em torno dele e ele se afastou. A lição aqui para você é que a sua perseguição, a sua disponibilidade excessiva, é a Ariadna na versão masculina. O pânico dela pela ausência dele foi o que gerou a ausência real. O seu pânico em perdê-la será o que a fará ir embora. Quando sua mente está obcecada em não perdê-la, seu campo vibracional se fecha sobre ela como um punho. E nenhuma mulher, por mais que a atraia, quer se sentir presa na ansiedade de outra pessoa. Seu medo da ausência dela cria pressão. A pressão cria asfixia. E a asfixia cria uma distância real e intransponível. Mas aqui vem a revelação que transformará tudo para você. O verdadeiro silêncio magnético dela, a distância que a torna viciada em você, nasce quando ela não teme a sua ausência. Nasce quando ela entende, em um nível profundo, que a sua presença é um presente maravilhoso, mas não um salva-vidas. Nasce quando o seu silêncio já não ativa a ferida de abandono dela, mas sim a liberdade dela para voltar para si mesma. Nesse dia, a energia dela muda de frequência. Ela passa de um ímã que grita: preciso de você, para um sol silencioso que irradia: estou completa e em paz aqui no meu próprio reino. Mas se você quiser se aproximar, terá que ser grande o suficiente para sustentar a luz dela. Porque uma mulher não se obseda com o homem que a persegue por medo. Ela se obseda, de uma forma que não pode controlar, com o homem que está tão cheio de si mesmo, que a presença dele se sente como um privilégio. E essa mulher se torna uma rainha não porque o ignora, mas porque já não precisa que ele a veja para saber quem ela é. A liberdade interior dela, meu caro amigo, é o estado mais atraente do ser humano. E essa liberdade é ativada quando ela se solta do medo de que você a esqueça, porque entende que quem pode esquecer uma mulher plena jamais mereceu a honra de recordá-la. Seu foco, portanto, deve ser em ser o homem que a permite sentir essa liberdade, não o homem que a prende. Decifrando os dois tipos de silêncio feminino, o que te atrai e o que te afasta. Agora que você entendeu que seu medo da ausência dela é precisamente o que cria a asfixia que a afasta, é momento de revelar uma verdade que muito poucos homens conhecem. Uma verdade que mudará para sempre sua forma de se vincular e de usar o poder da sua presença e ausência. Nem toda distância é igual. Nem todo silêncio feminino tem o mesmo efeito. Existem dois tipos de silêncio nela. Dois tipos de distância e são energeticamente opostos. Um destrói tudo, levanta muros intransponíveis e gera um ressentimento silencioso que aniquila a conexão. O outro, meu caro amigo, a obseda, a torna viciada e desperta nela um profundo respeito e um desejo irrefreável de voltar para você. Hoje, você vai aprender a distinguir qual é qual para que nunca mais interprete mal os sinais dela. Primeiro, falemos do que a maioria dos homens provoca sem saber o dano que está causando: o silêncio punitivo. Este é o silêncio que nasce da ferida dela. Nasce do ressentimento, do orgulho ferido, da necessidade infantil de castigar você para que aprenda a lição. Quando você não responde como ela quer, quando a decepciona,
Quando sua energia parece distante, a ferida de abandono dela, ou a de não ser prioridade, reage. E essa reação se manifesta como um silêncio que é, na realidade, uma agressão passiva. Como isso se manifesta na prática para você? É quando ela te deixa no vácuo de propósito para te ensinar seu lugar. É ignorar suas mensagens quando você finalmente escreve, só para que você sinta o que ela sentiu. É se afastar com uma frieza cortante, com indiferença ou com um sarcasmo que destila amargura. É ela se afastar não por um ato de autorrespeito, mas com a intenção oculta de ferir você, como ela se sentiu ferida. E aqui está a brutal verdade psicológica. O silêncio punitivo dela não é uma demonstração de poder. É a dor dela disfarçada de indiferença. E você, mesmo que não seja consciente da raiz do comportamento dela, sente essa vibração como o que ela é. Um ataque, uma manipulação, um castigo. E seu guardião, seu ego protetor, responde com a única coisa que sabe fazer diante de um ataque. Ele se defende, se fecha e se afasta ainda mais. Pense na história de Cristina, que tentou o silêncio punitivo com Javier. Funcionou por um tempo, mas depois ele se afastou para sempre. Por quê? Porque o silêncio punitivo não cria admiração, cria ressentimento. Para Javier, a vibração dela não era de amor próprio, era de castigo. E o castigo, ainda que pareça justificado, nunca cria conexão, só cria separação. Se uma mulher está usando o silêncio punitivo com você, a melhor atitude é manter sua compostura. Reconhecer a manipulação e, se ela não mudar, talvez reavaliar se essa é a conexão que você realmente quer. Agora, falemos do segundo tipo de silêncio. O que muda absolutamente tudo. O silêncio magnético. Este é o silêncio que nasce não da dor dela, mas da plenitude dela. Não é uma estratégia para fazer você reagir. É a consequência natural de uma mulher que está tão genuína e profundamente focada em seu próprio mundo, que não tem tempo nem energia para perseguir quem não está presente. Como você percebe este silêncio? Quando você não responde, ela segue com o dia dela em paz, sem interromper seu fluxo de energia. Quando você não confirma os planos, ela não se incomoda. Simplesmente reorganiza a agenda dela com outra pessoa, ou melhor ainda, consigo mesma. Quando você se mostra frio ou distante, ela não reage com a mesma frieza. Simplesmente se retira com elegância para o centro dela, para o mundo dela, para a paz dela. Este silêncio não cria ressentimento em você. Ele cria vazio, um vazio que sua mente inevitavelmente começa a preencher com pensamentos sobre ela. Seu inconsciente se pergunta: por que ela não reage como as outras? Por que minha distância não a desestabiliza? O que o mundo dela tem de tão fascinante que não me inclui? Aqui reside a psicologia oculta por trás do silêncio magnético feminino. O seu ego masculino precisa de espaço para idealizá-la. A ausência dela cria a tela perfeita para a sua projeção. Aquilo que você não pode possuir com facilidade se converte no seu maior desejo. Mas, e isso é crucial, este silêncio magnético não funciona nela se ela o usa como uma tática. Não funciona se ela está contando as horas até que você escreva. Não funciona se a mente dela continua presa em você enquanto ela finge estar ocupada. Funciona só quando ela está realmente ocupada consigo mesma. Carl Jung sustenta que o inconsciente masculino não se sente atraído nem pela mulher que o implora, nem pela que o castiga. Ele se sente atraído pela mulher que habita seu próprio reino com tal presença e soberania que a ausência dela se torna um mistério impossível de ignorar. O silêncio punitivo nasce do ego ferido dela. O silêncio magnético nasce da alma plena dela.
Um gera ressentimento e separação. O outro gera admiração e uma adição silenciosa em você. Portanto, aprenda a identificar o silêncio magnético. É quando a mulher que você busca, apesar da sua ausência, parece florescer e irradiar uma luz própria. É nesse momento que você deve se aproximar com genuíno interesse. E não com medo, a arte masculina de conquistar o vazio magnético. Feminino, seja o homem que cria mistério agora, que você entendeu o poder do silêncio magnético de uma mulher e como ele difere do silêncio punitivo. É crucial que você aprenda a sua contraparte masculina. Não é sobre manipulá-la, mas sobre se tornar o tipo de homem que naturalmente desperta essa atração. É sobre você, homem, aprender a criar um vazio magnético na mente dela. Muitos homens pensam que estar sempre disponível, sempre respondendo rapidamente, sempre sendo o primeiro a iniciar contato, é o caminho para conquistar. Isso é um erro fatal. Ao fazer isso, você não cria um vazio, mas uma superfície, uma constante presença que ela não tem espaço para sentir falta, para idealizar, para pensar sobre criar vazio. Do ponto de vista masculino, não é sumir para puni-la, é o ato de se retirar para o seu próprio universo com tal intensidade, com tal plenitude e com tal verdade, que a mente e a psique dela não possam evitar tentar preencher o espaço que a sua energia deixou. Pense na história de Fabiana. Ela era uma coach que, ao invés de perseguir Andrés, decidiu preencher o seu próprio mundo até transbordar. Voltou ao yoga, começou a escrever um livro, fez um curso de culinária, caminhava sem o telefone. Seu mundo não girava mais em torno dele. E o que aconteceu? A mente dele começou a preencher o vazio com ela. Para você, homem, é a mesma lógica. Como você cria esse vazio magnético na mente dela? Tenha um reino próprio e inabalável. Invista em seus próprios projetos, paixões, hobbies, amigos, carreira. Tenha uma vida tão interessante e satisfatória que a presença dela seja um complemento, não a sua única fonte de felicidade. Quando você está genuinamente imerso em seu mundo, sua energia irradia propósito e autossuficiência. Isso é incrivelmente atraente. Não seja imediatamente disponível. Se ela manda uma mensagem, você não precisa responder em 5 segundos. Permita-se terminar o que está fazendo. Dar atenção às suas prioridades. Isso não é um jogo de manipulação. É uma demonstração de que sua vida tem fluxo e que você a respeita. Isso gera um pequeno vazio, onde a mente dela pode se perguntar: o que ele estará fazendo? Com quem estará? Que mundo fascinante é esse em que ele está agora que não me inclui? E o mistério, como já sabemos, é o maior combustível da obsessão. Surpreenda com sua ausência de rotina. Se você sempre a encontra nos mesmos dias, nas mesmas horas, ela se acostuma. Quebre a rotina ocasionalmente. Permita que ela sinta sua falta. Isso não significa sumir por semanas, mas sim não ser previsível. A imprevisibilidade, quando combinada com uma presença de valor, é um poderoso afrodisíaco. Comunicação intencional, não constante. Em vez de mensagens constantes e sem propósito, faça seus contatos serem mais significativos. Um bom dia ocasional, um elogio sincero, uma proposta interessante para um encontro. Menos quantidade, mais qualidade. Isso faz com que cada interação seja mais valorizada e esperada. Carl Jung dizia que a maior atração não nasce do desejo de possuir o outro, mas da fascinante impossibilidade de conhecer tudo sobre alguém. E isso é exatamente o que um homem cria quando vive para si mesmo. Um espaço de mistério, um campo vibracional que ela não pode abarcar por completo. A sua vida deve ser tão cheia de você mesmo que, mesmo que ela apareça de repente, isso não altere drasticamente o curso dos seus dias. Essa é a verdadeira essência de criar um vazio magnético. É o homem que não a persegue, mas que tem uma vida tão rica
que ela deseja ser parte dela. Essa é a arte de sedução mais profunda. Não tentar ser, mas ser. A mulher rainha e o privilégio da sua presença. Como o homem se posiciona, amigos. Há histórias que não apenas inspiram, mas que ativam algo em você que já estava presente, mas adormecido. Hoje vou contar a história de uma mulher que, por causa da atitude de um homem, entendeu a necessidade de se tornar a rainha do seu próprio reino. E como a sua compreensão disso pode mudar a dinâmica. Pense na história de Renata, uma arquiteta de sucesso que, ao conhecer Maurício, um empresário carismático, começou a ceder seu centro. Ela cancelava projetos, amigas, tudo em função dele. E ele, como era de esperar, começou a se afastar. A frase que a despertou foi: uma rainha não espera na porta para ser escolhida. Uma rainha senta-se em seu trono, ocupada em governar seu próprio reino. E por isso, quem quiser entrar em sua vida terá que merecer uma audiência. A lição para você aqui, homem, é que quando uma mulher se torna essa rainha do seu reino, ela não precisa ignorar você para atraí-lo. A sua simples energia cria um campo magnético que você não pode e não quer resistir. Como você, homem, se posiciona diante de uma mulher rainha. Respeite o tempo e o espaço dela. Quando ela demonstra que está ocupada com suas paixões ou vida, não a interprete como rejeição, mas como um sinal de uma mulher de alto valor. Respeite isso. Em vez de insistir, mostre que você tem uma vida igualmente rica. Seja um valor agregado, não um dreno. Se ela tem um reino tão completo, sua presença deve enriquecer e não subtrair. Ela não busca um homem que a salve ou a preencha, mas um parceiro que a desafie, a apoie e a inspire a ser ainda mais rainha. Qualifique-se para a audiência. Se ela está em seu trono, você precisa ser alguém que merece ser chamado para a corte. Isso significa que você deve cultivar suas próprias qualidades, sua ambição, seu carisma, sua inteligência. Seja um homem que ela admire e respeite, não apenas um que a persiga. Não compita com o reino dela, una-se a ele, se convidado. Admire as conquistas dela, seus projetos, suas amizades. Não sinta inveja ou insegurança. Mostre que você se interessa genuinamente pelo mundo dela e que pode somar a ele. Maurício, na história de Renata, sentiu que precisava se elevar à altura dela. E essa é a chave. Quando uma mulher é uma rainha em seu próprio reino, ela busca um rei, ou pelo menos um príncipe à altura. Ela não se contenta com menos. E você, homem, precisa demonstrar que tem o potencial para ser esse par. Isso é a verdadeira sedução. Atraí-la pelo seu próprio valor, e não por truques vazios. Quando ela retorna, a receptividade que conquista. Quando uma mulher cria um vazio magnético a partir do seu poder, quando sua distância é um reflexo de sua plenitude e não um castigo, ela volta. Sempre. Às vezes com uma mensagem tímida que testa o terreno. Olá, como você está? E umas vezes com um chamado urgente cheio de uma ansiedade que agora é dela, não sua. Ou às vezes com um silêncio inquieto, esperando provocar a sua reação. Mas é aqui, neste preciso momento, que muitos homens, depois de todo o trabalho energético realizado, voltam a perder seu poder. Eles o perdem na forma como a recebem, porque se quando ela volta você a recebe da velha ferida, da ansiedade acumulada, do alívio de que finalmente ela voltou, todo o avanço que você havia conseguido desmorona em questão de segundos. Você demonstra, sem uma única palavra, que seu poder era uma fachada e que ela continua sendo o centro do seu universo emocional. Lembre-se da história de Verônica. Ela aplicou o distanciamento magnético e Alejandro voltou.
mas ela o recebeu com ansiedade, com perguntas que escondiam seu medo. E ele se sentiu aliviado, não admirado ou desafiado. Sentiu-se tranquilo, porque ela havia revelado todas as suas cartas que, apesar de tudo, ela sempre estaria lá esperando. Carl Jung dizia que a verdadeira força feminina é silenciosa. Não busca demonstrar nada, simplesmente se manifesta. E quem a percebe não volta a ver essa mulher da mesma maneira. A mesma lógica se aplica a você, homem. Sua força deve ser silenciosa em sua receptividade. Então, como se recebe na prática? Uma mulher que retorna depois de ter sentido o seu silêncio magnético e o seu próprio valor, com calma soberana. Quando ela escrever, não responda de imediato se você estiver genuinamente ocupado. Não é um jogo. É uma demonstração de respeito ao seu próprio presente. Sua vida não para por causa da mensagem dela. Com calor sutil, não euforia. Quando finalmente a vir, cumprimente-a com um sorriso suave e genuíno, mas sem aquele brilho ansioso nos olhos que grita, finalmente. Que sua calma seja a primeira energia que ela sinta. Com curiosidade leve, não interrogatório. Não pergunte, por que você não escreveu? Essa pergunta nasce da sua ferida. Em vez disso, pergunte com genuína e leve curiosidade. Como foi sua semana? Faça-a se sentir vista, não interrogada. Com soberania vibracional, esta é a mais importante. Que suas palavras digam, que bom te ver, mas que sua energia, sua postura, sua calma digam, meu mundo é absolutamente pleno com você ou sem você. Porque aqui está a alquimia real. Uma mulher não fica porque você precisa dela. Ela fica quando sente que sua vida é tão cheia, tão fascinante, tão sua, que a presença dela nela é um privilégio, não uma necessidade para sua sobrevivência. Quando ela voltar, receba-a como um rei, recebe uma visitante em seu reino. Com respeito, com amabilidade, com abertura, mas da certeza inabalável de que a presença dela é bem-vinda, mas jamais indispensável. Não volte a ser o homem que se derrete pelo retorno dela. Seja o homem que sorri e pensa para si mesmo. É lógico que você voltou. Não há outro lugar como este reino, porque uma mulher pode desfrutar da companhia de muitos homens, mas ela se obseda, se torna viciada naquele cuja energia não pode possuir por completo. Aquele que, mesmo amando-a, ama mais a si mesmo e seu próprio propósito. Conclusão: o homem magnético. Seja você a conquista agora, você sabe. Não é a sua proximidade constante que a faz te amar. É o seu silêncio magnético, a sua capacidade de ter um mundo próprio, de ter um propósito, de valorizar-se, que a faz se recordar de você quando não está, idealizá-lo quando não pode tocá-lo e buscá-lo quando sente que seu mundo continua girando com ou sem ela. Hoje você entendeu que não se trata de ignorá-la para castigá-la, nem de se afastar para provocá-la. Trata-se de se retirar para você mesmo com tanta força e amor próprio, que a alma dela sinta que, para merecê-lo, terá que crescer. Porque um homem que cria vazio não é frio, é consciente. Um homem que não a persegue não é indiferente, é sábio. Um homem que habita seu reino não é egoísta, é rei. Comente abaixo. Hoje eu escolho ser o rei do meu reino. Escreva-o e decrete que, a partir de agora, a sua presença é um privilégio, seu tempo é sagrado e sua energia é o campo magnético que nenhuma mulher poderá esquecer. E lembre-se sempre, o amor não se mendiga, o amor se atrai com a distância exata que a faz voltar, obcecada. Se esta mensagem ressoou em sua alma, é momento de dar o próximo passo. Inscreva-se agora para continuar elevando sua vibração com cada novo vídeo. Deixe um like neste conteúdo para que mais homens possam escutar o que hoje o libertou.
Compartilhe este vídeo com quem você sabe que também precisa se soltar para se curar. E claro, deixe sua declaração nos comentários para que esta mensagem fique selada em sua energia. Mas, acima de tudo, não vá embora ainda. Aqui na tela, deixo o vídeo que segue neste caminho de transformação. Clique e continue aprofundando, porque sua alma já começou esta jornada e merece completá-la. A verdadeira conquista começa por você.